Pessoal, boa noite. Vai ser uma conversa breve, é uma reflexão, na verdade, né? Essa tarde, aproveitei que o pequeno estava tirando um cochilo e estava revendo os programas do Aquiles, porque ele tá meio que passando de fase, vamos dizer assim. Ele ganhou algumas habilidades e a gente está desenvolvendo outras habilidades também. E com isso, toda vez que ele ganha essas habilidades, meio que passa de fase, a gente tem que rever o programa, enfim. Qual é a minha preocupação aqui? Hoje eu estou como coterapeuta do Aquiles, né? Então, como coterapeuta, eu sempre estou passando os dados para o terapeuta, a gente sempre está fazendo essas modificações das programações juntos e virou alguma coisa muito dinâmica. Então, assim, passou de uma semana e eu não vi alguma evolução considerável, eu já aciono, a gente já faz certas modificações. Mas muitas vezes, infelizmente, gente, acontece em clínica da criança passar um ano com a mesma programação, sabe? Então, assim, o que eu tava querendo trazer nessa micro live, né, que vai ser bem curtinha, é que assim, você tem que saber como é que tá a programação da sua criança. O que está sendo feito dentro da clínica, qual é o programa que está sendo aplicado, como está sendo aplicado. Você tem que ter essa noção, é importante que tenha essa noção. E se sua criança não estiver desenvolvendo adequadamente, tem que fazer alterações nisso. Tem que conversar com o supervisor, chegar e falar, olha, vamos marcar um horário com o seu supervisor para a gente conversar junto sobre essa modificação. Porque é muito preocupante isso, gente. Boa noite. Então, assim, tem que ter essa supervisão o tempo todo dos pais, junto com os terapeutas, porque a gente não pode deixar o tempo da nossa criança passar de forma alguma, gente. E eu vejo assim, por exemplo, eu vou pegar aqui um programa básico. A sua criança começou ali com um encaixe de quebra-cabeça. A criança simplesmente, você entrega 2 peças e ela tem que simplesmente parear. Acordou? Acordou. Ela simplesmente tem que parear 2 peças. E digamos que em três sessões não diminua o nível de ajuda. Porque assim, se você for ver uma criança com 2 anos, já é esperado que ela faça isso. Então, assim, você coloca ali as peças e ela vai por tentativa e erro acertando, mas ela pelo menos tenta. Se ela não estiver fazendo isso, em 3 sessões, assim, diminuindo o nível de ajuda, de uma ajuda total para uma ajuda parcial, a gente tem que rever isso daí. Às vezes a topografia não tá legal, às vezes, por exemplo, tem crianças que elas ficam muito inquietas com as perninhas o tempo todo, por exemplo, aí tem que colocar uma compensação sensorial aí, então uma bolinha embaixo para colocar os pés, um tapetinho embaixo. Então a gente tem que estar avaliando o tempo todo isso, porque a gente não pode perder tempo. Eu realmente fico muito preocupada com isso, sabe? E com isso, assim, eu já tô no nível de desespero, gente, que assim, passou de uma semana e a gente não reviu toda essa questão, assim, não refez todas essas atividades do Aquiles, eu já começo a entrar em desespero, porque o Aquiles, a criança começa a se encher da atividade, né? A criança já acha assim, não dá, já deu, já aprendi a fazer isso daqui, já tá enfadonho pra mim, bora passar de etapa. E a gente tem que estar o tempo todo acompanhando isso, as habilidades que a criança já faz e ir lá buscar o que ela ainda não faz, reavaliando o tempo todo isso. Então, assim, essa live foi mais para trazer essa reflexão de se você tá vendo, você tem que acompanhar, você tem que ter essa escuta ativa, você tem que cobrar, não cobrar no sentido ruim do terapeuta, no sentido de assim, perguntar para ele o que está sendo feito, cadê a programação, quais são os dados. É importante que os pais tenham esses dados, sabe? Perguntar para que servem esses dados. Porque o que acontece? Se você não tá, eles vão te apresentar, por exemplo, um gráfico. Você não entendeu o gráfico? Pergunta o que vem a ser esse gráfico? Qual a intenção disso daqui?
tá, ok, eu tô vendo aqui que meu filho tá há 1 mês e não teve independência na atividade. O que vai ser feito? O que eu tenho que fazer? Sabe? Então, assim, é muito importante que isso seja apresentado. Então, era mais uma questão de reflexão, assim. Se a criança não estiver desenvolvendo rápido, a gente tem que questionar, rápido eu digo assim, no sentido, se o nível de ajuda, se não está diminuindo o nível de ajuda num tempo, em 3, 4 sessões, tem que ser revisto isso daí, gente. Os pais têm que ser ativos, gente, os pais têm que ser muito ativos. Se eu falo assim que o terapeuta tinha que fazer um contrato com os pais, um contrato mesmo. Por exemplo, com comportamentos inadequados, fazer um contrato e falar, olha, vocês vão fazer isso em casa, porque não adianta fazer só no ambiente clínico, tem que fazer em casa, tem que fazer no ambiente clínico, tem que ter toda essa colaboração entre os dois. E outra, gente, sempre esteja exigindo relatórios. Vocês, como pais, precisam desses relatórios. Os terapeutas precisam emitir esses relatórios para ele mesmo, para eles avaliarem como é que está a situação. Tudo isso daqui tem que gerar gráfico. Se fala assim, mas Dani, dá muito trabalho isso, gerar. Realmente dá, gente. Aí o que eu faço? No meu site, vocês baixem as planilhas. Eu tenho várias planilhas para facilitar. E para facilitar ainda mais, basta você linkar essas planilhas com formulários, que não é difícil de fazer. Existem vários tutoriais no YouTube que você linka essa planilha com formulário, que aí você registra lá no formulário logo depois que acabar a sessão, para ser rapidão e já gerando gráficos. Para você ter noção, do Aquiles, a gente já... É tudo tão linkado que, por exemplo, eu fiz uma atividade hoje, registrei no formulário, já foi automaticamente para a planilha e já foi para o relatório dele. Quando o supervisor, toda quinta-feira, o supervisor abre o relatório do Aquiles, já tá os gráficos ali. Ele só vai ali olhar os dados e falar, olha, Dani, ó, tá aqui, o Aquiles tem embarreirando aqui, o que tá acontecendo? Como foi o caso da escovação de dente. Que o Aquiles, ele tá indo muito bem no início, ele ganhou independência no início e no final. Só que, por exemplo, quando vai escovar os dentes superiores, ele não consegue, ele simplesmente não consegue. Aí a gente verificou se era motricidade, o que estava acontecendo, e caímos na questão sensorial. Então, por isso que é muito importante registrar para analisar o que está acontecendo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, ficarem atentos, serem ativos. E entrem no meu site em www.danielafreitas.com e baixem os formulários. O meu pequeno acordou finalmente, né? Porque eu já tentei acordar ele de tudo que é jeito aqui, ó, no meio das almofadas, escondido aqui, ó. Cadê Aquiles? Oi? Oi, pessoal! Fez 4 anos ontem, gente. 4 aninhos. Acordei finalmente, né? Então, vou lá dar atenção pro meu pequeno. Tudo de bom pra vocês e fiquem com essa reflexão. Até mais. Tchauzinho.